Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo. Já estamos aí na reta final do nosso curso, do nosso módulo de Direito Administrativo. Falaremos hoje sobre mais um tópico do edital. Mais um tópico do edital que é infração e sanção administrativa. Vamos lá. Professor, o que é uma infração administrativa? Meus queridos, infração administrativa é o descumprimento voluntário de uma norma da administração, de uma norma administrativa, que prevê uma sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade no exercício de função administrativa. Professor, por que não da administração? Porque nós temos o exercício da função administrativa no âmbito dos outros poderes. Lembra que nós temos, por exemplo, o poder judiciário e o poder legislativo também exerce função atípica administrativa. Então é possível infração administrativa e sanção administrativa no âmbito da administração e também no âmbito dos demais poderes no exercício da função administrativa. Por isso que é decidida por uma autoridade no exercício de função administrativa. Tudo bem? Professor, e o que é uma sanção administrativa? Sanção administrativa é a pena. Sanção administrativa é a punição prevista para o caso de prática de uma infração administrativa. Tudo bem? Professor, e quais são as modalidades de sanção administrativa? Quais são as espécies de sanção administrativa? Meus queridos, nós verificaremos um dos princípios da sanção administrativa é o princípio da legalidade. Neste sentido, nós temos diversas sanções criadas por lei. Por exemplo, a advertência, as sanções pecuniárias, as multas, a interdição de local ou de estabelecimento, certo? A inabilitação temporária para certa atividade, a extinção de relação jurídica com a administração, a apreensão ou destruição de bens. No âmbito do direito ambiental, por exemplo, nós temos a apreensão de animais, é uma sanção administrativa, a destruição ou a inutilização de produtos, a suspensão de venda ou de fabricação de produto também é espécie de sanção administrativa no âmbito do direito ambiental. Nós dependeremos aí da lei que cria essa sanção, que institui essa sanção. Tudo bem? O que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, meus queridos, para a nossa prova de primeira fase, é a diferença entre sanção administrativa e medida acautelatória administrativa. Meus queridos, sanção administrativa, é o que nós estamos estudando agora, elas são impostas pela administração em decorrência do cometimento de uma ação ou omissão que viole uma norma de direito administrativo. Então, a sanção administrativa é punição, é pena. Agora, medida acautelatória não é pena, é exercício do poder de polícia. Lembra que nós estudamos sobre o poder de polícia? Então, a medida acautelatória tem por função prevenir a ocorrência de novas infrações. O que confunde o aluno é porque algumas medidas acautelatórias também são previstas como sanção, mas elas não se confundem, porque a sanção administrativa é pena e a medida acautelatória é prevenção, é exercício do poder de polícia, é limitação à propriedade e limitação à liberdade em decorrência do poder de polícia. Tudo bem? Professor, o senhor poderia nos dar um exemplo? Imagine o seguinte, nós temos a suspensão de fabricação de um produto como medida acautelatória, certo? Mas o descumprimento desta medida acautelatória pode gerar uma sanção. Pode gerar uma sanção, por exemplo, uma sanção pecuniária. Pode gerar uma multa. A multa é a punição. A medida acautelatória é a suspensão da fabricação do produto. Tudo bem, meus queridos? Lembrando que essa medida cautelatória, havendo previsão legal, ela pode ser tipificada como infração administrativa. Tranquilo? Sem problema? Vamos lá. Professor, quais são os sujeitos de uma infração administrativa?
podem ser sujeitos de uma infração administrativa, meus queridos? Pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Então, pessoa física, pessoa jurídica de direito público e de direito privado, eles podem responder por infração administrativa. Tranquilo? E o menor, professor? O menor também está incluído nas pessoas físicas que respondem administrativamente. Pode responder por uma infração administrativa, certo? Pode-se aplicar uma sanção administrativa a um menor. Tudo bem? Tranquilo? Devemos diferenciar, meus queridos, o infrator do responsável. Infrator é o sujeito que pratica a infração administrativa. Responsável é aquele que, por força de lei, é aquele sujeito escolhido pela lei para responder pela infração, caso aquele que cometeu a infração administrativa não possa responder. Tudo bem? Então, o infrator e o responsável pela infração administrativa. Tranquilo? Mais um tópico, meus queridos. Excludentes de sanção administrativa. Nós temos diversas excludentes de sanção administrativa, ou seja, são hipóteses em que não se considerará existente a infração ou não haverá sanção de determinada conduta. Tudo bem? Então vamos lá. Quais seriam elas, professor? Caso fortuito, força maior, estado de necessidade, legítima defesa, certo? Fato de terceiro, uma coação irresistível, o erro, a obediência hierárquica, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Essas são algumas das hipóteses, não é um rol taxativo de excludentes de sanção administrativa. Tudo bem? Professor, o senhor nos disse que iria falar sobre os princípios das infrações administrativas e das sanções administrativas. Vamos lá. Princípio da legalidade, e eu falarei especificamente cada um para vocês, agora é só anotar o rol de princípios. Legalidade, princípio da anterioridade, princípio da tipicidade, princípio da exigência de voluntariedade e proporcionalidade, devido processo legal e motivação, que são esses três últimos aplicáveis às sanções administrativas. Proporcionalidade, devido processo legal e motivação. Motivação, viu, meus queridos? Lembram do nosso requisito mnemônico sobre os requisitos dos atos administrativos, que eu coloquei um bolinho na tela para vocês? Como o fofinho. Quais são os requisitos? Competência, motivo, não é motivação o requisito do ato administrativo, motivo, objeto, forma e finalidade. Muito bem, para não confundirmos com os atributos dos atos administrativos. Quem lembra lá do nosso recurso mnemônico é o pai do professor André, não é isso? Pai et. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, o I. Imperatividade, exigibilidade e tipicidade. Muito bem, não podemos confundir os requisitos dos atos administrativos, o bolinho, né, que é o como o fofinho, dos atributos, que é o pai et. Tudo bem? Tranquilo? Isso aí já é uma questão garantida na sua prova. Vamos lá. Princípio da legalidade. Meus queridos, princípio da legalidade em relação à infração administrativa quer dizer que a administração ela não pode criar sanção administrativa. Ela pode aplicar a sanção sem a autorização do Poder Judiciário em razão do atributo da exigibilidade, mas não há falar em criar sanção, porque quem cria sanção é somente o Poder Legislativo. Somente por meio de lei é que podemos criar uma sanção administrativa. Certo? Regulamento, instrução, atos administrativos em geral não podem criar uma sanção administrativa, uma infração administrativa. Tudo bem? Princípio da anterioridade, e aqui vale todo o ensinamento que vocês já
sabem lá do direito penal, que nós aprofundaremos na nossa aula de direito penal aqui do nosso curso de cartórios do professor André Vilaverde, mas a infração legal, ela deve ser criada por lei e antes da prática da infração, certo? Nós não podemos punir administrativamente condutas anteriores à criação desta infração administrativa. Tudo bem? Princípio da tipicidade, e aqui nós temos uma flexibilização, não é tão rígido como nós temos no direito penal, mas há necessidade, pelo princípio da tipicidade, de que a conduta deve ser suficientemente clara, não deve deixar dúvidas sobre o comportamento que a administração exige dos administrados, certo? Então, esta infração administrativa, esta conduta, essa ação ou omissão deve ser suficientemente clara para que todas as pessoas entendam como deve ser a conduta estabelecida pela administração. Tudo bem? Princípio da exigência de voluntariedade. Meus queridos, nas infrações administrativas, nós não falamos em culpa ou dolo, como é no direito penal. Aqui nós falamos em exigência de voluntariedade. Aqui nós estamos falando meramente do ânimos de praticar determinada conduta. Princípio da exigência de voluntariedade. Princípio da proporcionalidade, aplicável aqui já à sanção administrativa. A sanção administrativa, ela deve ter uma relação lógica, uma relação proporcional com a gravidade da infração. Por exemplo, meus queridos, será desproporcional uma multa de R$ 1 milhão para quem estacionar em determinado local. Porque esta multa, esta sanção, ela fere o princípio da proporcionalidade. Da mesma forma, se essa multa for de apenas 2 centavos, essa multa em razão do estacionamento em determinado local proibido, esta multa será desproporcional. A necessidade de uma proporção entre a sanção e a gravidade da infração. Tudo bem? Princípio da motivação, meus queridos. Pelo princípio da motivação em relação à sanção administrativa, a administração deve expor os fundamentos, e fundamento não é só o dispositivo normativo, deve indicar qual foi o comportamento comissivo ou omissivo que gerou a sanção administrativa, certo? Então, a administração deve expor os fundamentos pelo qual ela está fundamentada, está embasada para aplicar determinada sanção. Tudo bem? E por último, o dever de sancionar. Este é o princípio do dever de sancionar, porque em havendo a ocorrência de uma infração administrativa, a autoridade ela deve aplicar a sanção. Não há falar aqui em atuação discricionária. A atuação ela é vinculada. Ocorrendo a infração administrativa, a administração deve obrigatoriamente aplicar a sanção. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Alguns doutrinadores, eles nos falam que devemos aplicar às infrações administrativas o princípio da insignificância, certo? Seria então uma exceção a este dever de sancionar, seria uma excludente de tipicidade administrativa. Tudo bem, meus queridos? Vencemos assim mais um item do nosso edital. Falamos aí sobre as sanções e as infrações administrativas. Até daqui a pouquinho, mais uma aula de direito administrativo para vocês. Até lá!